Olá, queridos estudantes, ensino médio, primeiro ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de quê? Filosofia! Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês. Um alô aí os professores presenciais, a qual, vamos fazer essa ponte de ligação na transmissão, na busca do conhecimento para os nossos estudantes. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Olha só, o que é que nós temos para nossa aula hoje? A busca da arqué, gente. Ó, já falamos o que é arqué, né? Arché pode ser dito assim, princípio que dá vida e origem a tudo. Olha só, galera, temos apenas um conteúdo, ó. A physis, gente, isso aqui é traduzido como natureza, tá? A natureza e a causalidade, o elemento primordial que causou a origem da natureza, a origem das coisas. Por exemplo, o que causou? Por exemplo, vem aqui comigo, queridos, olha. Qual é a causa, do professor Hélio aqui nesse meio, Que causa isso? Ó, a physis, Causalidade, o elemento primordial, arché, o que origina tudo. E na nossa aula temos duas habilidades, olha aí. Aliás, são três, tá? Vamos lá? Já expliquei na aula anterior o que são habilidades, ó, ensino médio, pode ser aplicado no primeiro, segundo e terceiro ano, ciências humanas e sociais aplicadas, competência 2, habilidade 2. Vamos lá? No nosso quadro, ver o que é, olha lá. A habilidade 2 é analisar e avaliar os impactos das tecnologias, estruturação e na dinâmica de grupos, povos e sociedades contemporâneos, tá? A 504 é analisar e avaliar os impasses éticos políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas e etc. A habilidade 301 problematizar hábitos e práticas individuais, coletivas de produção, reaproveitamento e questão do meio ambiente. Por quê? Nós trouxemos essa habilidade, gente, porque vai envolver a questão do meio ambiente, ok? Da natureza, da física, Vamos lá para a nossa aula. A busca da arché. O que dá origem a tudo. Veja bem, vem aqui comigo. Você já deve ter analisado aí na sua casa, pensado, olha, esse mundo, esse é uma visão do nosso planeta Terra, tá aqui. Você já deve ter analisado, nós estamos mais ou menos aqui, ó. Olha lá o professor Hélio, tá bem ali. Imagina-se, como surgiu esse planeta. Veja-se, essa luneta aqui, ó, é como se fosse a atmosfera, gente. Como que o nosso planeta é o único, até agora descoberto, que pode ter oxigênio, onde os seres humanos podem sobreviver, pode viver, conviver, alegrar, construir, ter seu lar, sua propriedade privada, ter seu veículo, seu trabalho, se interagir com outros, constituir família, vindo uma família, ir numa escola, Olha só, gente, a busca, o princípio que dá origem a tudo. Como que isso surgiu? Já parou para pensar aí? Lembra que lá no livro, já encaminhei para vocês fazer essa análise, o livro que fala sobre o mundo de Sofia, a Sofia, ela se perguntou, como surgiu o mundo? Como surgiu as coisas, Você já parou para pensar? É você mesmo, enquanto estudante, enquanto pessoa, não só estudante, enquanto filho lá da sua comunidade, da sua família, enquanto participante, integrante de um grupo indígena, numa comunidade de quilombolas, até numa comunidade rural, Você está lá produzindo, plantando, mas como surgiu essa terra tão maravilhosa, que podemos ver a chuva, o período da seca, as várias estações do ano, no âmbito, você percebe em geografia, Como que isso acontece, Como se dá esse movimento, Quão inteligente, criou ou surgiu, como surgiu essa perspectiva, essa possibilidade de nós, enquanto pessoas, e também os animais, viverem nesse espaço, nesse habitat que é o planeta Terra. Ele é redondo, ele não é infinito, ele tem sua finitude. A todo instante eu posso ir para outro lugar enquanto eu estiver
condições, etc., viajar, conhecer. Então, olha só, vamos analisar um pouco disso. Nessa perspectiva, olha lá, vem comigo. Primeiro, as cosmologias. Já sabe que cosmo, né, é o universo e logia é o estudo do universo. Gente, a partir do século 7 a.C., os primeiros filósofos gregos iniciaram o quê? Um processo de ruptura com as explicações míticas. Tá aqui, ó, já falei antes. Eles deixaram de acreditar somente, porque era somente nos mitos. É claro que os mitos também acompanham a cultura histórica, né, da sociedade, de todas as sociedades. E antropomórficas, né, do universo. Então, eles quebraram isso, como se fosse assim, ó, as explicações míticas. Vamos tirar, aí vamos usar só essa. Dedicaram-se, a partir daí, a investigar o mundo físico. A partir da razão, né? Vou colocar aqui razão. Racionalmente. A natureza, que se diz physis, né? Tá aqui, ó, do grego. E a construir uma cosmologia, gente, ó. Bem legal, né? O estudo do cosmos, do universo. Logo em seguida, essa explicação sobre a origem, a formação e as principais características do cosmos veio, né? Aqui, ó, o que é cosmologia. Logo em seguida, veja, gente, que, né, você às vezes vai num banho, aí na sua cidade, né? Rolim de Moura, Cacoal, Cabixi, Chupinguaia, o que mais? Vamos lá, fala aí, de Paraná. Tem os banhos, né, onde as pessoas podem. Olha, quão bela a natureza, né? Que explicação disso? Como surgiu isso? Para que podemos desfrutar, né, no âmbito da beleza. A nova tendência era o quê? Buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão. Veja que coloquei anteriormente, ó. Para formar um sistema coerente. Veja bem, vem aqui comigo. Ó, quando as professoras de língua portuguesa pediam um texto coerente, você já sabe, algo, clareza, tem que ter clareza e entendimento, razoavelmente, para que o leitor possa se agradar e, ao ler aquele pedaço que você escreveu de texto, ele compreender. Então, gente, ó, eles queriam uma razão, através da razão humana, criar um sistema coerente de concepções, ou seja, razoáveis, compreensíveis, de facilidade para que eu possa ter um entendimento adequado para como surgiu isso, né? Como trouxe esse mundo para nós. Então, vamos lá, ó. Principais características da cosmologia. Aprendam que cosmologia é o cosmos, né? O estudo do cosmos, do universo. Veja que a palavra cosmético surgiu daí, né? A beleza, a harmonia. Vamos lá. Primeiro, vamos lá para o quadro, olha aí. A primeira, né? É o quê? É uma explicação racional, veja bem, que vem da razão do ser humano, tá? E sistemática, gente, tem que ter um sistema, um método para poder analisar sobre o quê? A origem, a ordem e a transformação de quem? Da natureza, ou, como diz os gregos, da physis, da qual os seres humanos fazem parte dessa natureza. Eu sou habitat, eu moro aqui. Bem na nossa eletiva Vivências na Amazônia, então é algo que eu estou no meio, inserido, ok? Ao explicar a natureza, a filosofia também explica o quê? A origem e as mudanças dos seres humanos, galera. Veja bem, ó. A todo instante, ó, pode vem aqui comigo. Vocês podem recorrer à professora de sociologia. As professoras, né? Vocês podem recorrer a ela e perceberem que a sociologia analisa as questões, né, o comportamento do ser humano dentro da sociedade. E aí está, ó, a explicar também a origem, né? E as diferenças, as mudanças dos seres humanos dentro de quê? Da natureza, galera. Olha só que legal, né? Você vai ter essa perspectiva. Vamos lá, continuando, olha aí.
A segunda questão, ó, segunda opção, busca, né? A questão da cosmologia, ela busca o princípio natural, o princípio eterno e imperecível, gente, que não quebra, né? Gerador de todos os seres. Galera, olha só, nessa perspectiva aqui, ó, que eu quero buscar um princípio, algo que veio antes, né? Algo que criou tudo, não criado. Ele é eterno, imperecível, que gerou todos os seres. Nós vimos em aulas anteriores sobre as mitologias, as origens do universo através dos mitos. Tem o Tupã, tem o deus Gaia, né? Lá do grego, Odin, lá dos nórdicos, etc. A cosmologia, o estudo do universo, não admite a criação do mundo a partir do nada. Veja bem, aqui está o nada, né? Só a palavra, tá? Porque é como se fosse um vazio, um nada. Aí, de repente, aparece. Assim, por exemplo, um filho, né? Uma criança, ela não nasce do nada. Ela não... de repente apareceu. De onde você veio? Quem é você? Começaremos a questionar. Ela afirma a geração de todas as coisas por um princípio natural, ó, onde tudo vem para onde tudo retorna. É como se fosse aqui, ó, um princípio inicial, tudo vem. Tem aqui o meio, né, de convivência, nascer, viver e retorna. Esse princípio é a physis, como já disse, natureza. É ok? A physis, a causa natural contínua e imperecível, ó, contínua e imperecível da existência de todos os seres e de suas transformações. Também a physis não pode ser conhecida pela percepção. Ou seja, veja, vem aqui comigo, vamos lá. Ó, gente, quando se fala de percepções, são os sentidos, que é o tato, né? O olfato, né? Que é o cheiro, o paladar, a audição, né? E as percepções na visão. Então, essas são as percepções. Então, ela não pode ser conhecida, a physis, pelos sentidos. Por quê, gente? Ó, ela é aquilo que o pensamento descobre ao indagar a causa da existência de transformações de todos os seres. Ou seja, vamos lá para o quadro para a gente entender mais ou menos como que funciona. Veja bem, ouça-me, né? Quer dizer, ela é aquilo que o pensamento, olha só, descobre ao indagar a causa da existência e da transformação de todos os seres percebidos. Isso vai entrar na questão, ó, metafísica, além da física, certo? Interessante isso, né? Isso é um texto de Marilena Chauí, para nós podermos entender um pouco sobre a questão da physis. Complicou mais ainda? Vamos aqui, ó. Olha só. Vamos supor, vem aqui comigo. Vamos trazer um exemplo ideal, adequado. Veja bem, você está aí em torno da sua, lá, na sua escola, no seu lar, né, na sua casa. Tá lá aquela floresta, né? O outro lado tá limpo, tem plantações. E vocês percebem, olha só, a natureza como é que fala? Intocável, né? Que não foi mexida. O outro lado aqui onde eu plantei, fiz um pomar, etc. Ou seja, a transformação que ocorreu, ó, daquela natureza fiz, né? Pela mãos da pessoa humana que houve essa transformação. Voltando para o texto, vamos lá. Além do mais, ó, a physis é entendida como um princípio e causa primordial, gente. Primeira, tá? Da existência além da ser da existência, das transformações, das coisas naturais. E como um conjunto organizado de todos os seres naturais ou físicos. Então a physis, ela é responsável por tudo isso. Não só da existência, da origem, mas da transformação de maneira organizada, tá? E o terceiro ponto, ó, afirma que, embora a physis, né, a natureza seja imperecível,
né? Que ela não some, não corrói, né? Ela dá origem a todos os seres infinitamente variados. Ó, além de ser imperecível, ela dá origem, permite, né, essa origem a todos os seres e diferentes variados do mundo, né? Por exemplo, o cachorro, né, os animais do pasto, nós, inclusive, né? E todos os tipos que são perecíveis ou mortais. A física, em outras palavras, ela é imortal e as coisas físicas são mortais. Veja bem, ó, vamos entender agora, vem aqui comigo. Percebe que a física ela não é perceptível dos sentidos? Ela é algo imaterial, como supostamente dizer, incorpórea, ou seja, ela é em sua imaterialidade, mas ela é capaz, ela é a força condutora da criação, da geração das coisas perecíveis, ou seja, o professor Hélio, né? É algo perecível criado pela física, mortal. A física é considerada aqui nesse pensamento dos gregos imortal, mas ela gerou coisas mortais, os animais, as plantas, supostamente e resumidamente a fauna e flora, que envolve a questão do ser humano também nesse meio, né? Aí a partir daí as pessoas mortais começaram a modificar a natureza e transformar coisas, humanizar, né, as coisas, conforme a necessidade das comunidades em si, da sociedade, tá? Vamos lá, continuando, olha aí. Além do mais, o quarto ponto, ó, algumas características, já estou na quarta. Afirma que, embora a física seja imutável, ou seja, aquela que não sofre mudança, né? Não muda, vamos dizer assim, ó. Ela não muda, não sofre transformações, é imutável, então. Os seres físicos ou naturais gerados por ela, além de serem mortais, são o quê? Mutáveis. Veja bem, olha só, já falamos anteriormente que ela, por ser imortal, né, imaterial, ela cria seres materiais, seres mortais. Então, aqui já diz, ela é imutável, mas ela cria seres mortais e imutáveis. Mutáveis quer dizer, sofre mudanças. Como isso, professor? Vamos lá, como acontece? Veja bem, gente, ó, olha só, vamos trazer uma árvore, né? O entendimento de uma árvore. Uma árvore vai chegar em um determinado momento, além de uma sementinha, né? E gerar uma árvore grande, mas em determinado momento, né, na sua fase da árvore, pode ser uma fruta, né, frutífera, ela cai as folhas, ou seja, ela é mutável, ela sofreu mudanças, as folhas caem, a impressão que dá é que ela está morrendo, mas não, é um ciclo dela de mutação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o beribá, ou pinha, muitas pessoas conhecem, aqui na minha região chamam de beribá. Uma frutinha da família das condensas, né? E ela com o tempo cai toda a folha. A impressão, a primeira vez que eu a vi assim, eu perguntei a meus pais que ela estava morrendo, aquela planta. Não, ele diz, não, ela está sofrendo mudanças, é comum cair as folhas que ela renasce, floresce todas as folhas novamente. Ou seja, sofreu uma mutação, isso né, as mudanças. E nós, às vezes, nós estamos na escola, aquele bom humor. Vamos trazer agora para o âmbito da psicologia. Só um exemplo, tá? Não vamos adentrar. Por exemplo, o humor da pessoa. Você está bem hoje na escola, está brincando, se interagindo com os estudantes. Opa, que legal, professora, tudo bem? Faz o sinal. Aquele da Libras, né? I love you, amo vocês. Aí no outro dia sofre uma mudança de comportamento, ou por algo afetado externamente, ou algo interior no seu psicológico. Aí chega na escola, triste. As pessoas, o que aconteceu? Ontem você estava tão bem. Gente, são mutações da natureza. Porque para os gregos, a física ela é imutável, não sofre mudança. Mas ela cria coisas mutáveis que sofrem mudança. Exemplo que coloquei agora. E todos os âmbitos, tá? Em geral, acontece isso, as mudanças. Não vê o nosso clima, né? A natureza, ela é mutável, ou seja,
Tem um período chuvoso, período da seca, o período de flores e etc. São as estações. Aí consulte os professores de geografias, né? E veja bem com eles uma explicação mais adequada quanto às mudanças da natureza, essa mutabilidade, né? Vamos lá, continuando, olha aí. Como os seres estão em contínua transformação, aqui, gente, vocês estão, a partir dessa aula, vocês não serão mais os mesmos. Sua forma de pensar, de agir acerca da origem das coisas, da transformação, da mutabilidade, vocês vão perceber, ver tudo diferente, né? O mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma. Aqui, ó, esse que é importante, veja. Volte aqui. Vamos trazer o exemplo lá da árvore, né? A árvore não perdeu a forma, ela está lá, o beribá, outra fruta, outra planta, etc. Ela caiu as folhas, mutação. E você, com seu comportamento, estava alegre, aí no outro dia, triste. Mas não perdeu, sabe, a sua mudança, a sua estabilidade em si, a sua ordem. Você é o João, o Juca, o professor Hélio, o professor Luciano. Você é o pessoal aqui do estúdio, né? Os professores presenciais, vocês são vocês mesmos. Alguma mutação no seu comportamento, mas continua sendo você em sua essência, né? Em sua categoria de pessoa. Então vamos lá, começando a entender. Qualquer tipo de mudança se diz em grego kinesis. Então, se um colega aí está meio diferente, fala, você sofreu uma kinesis, que seria um movimento, tá? As coisas naturais se movem ou são movidas. Veja bem, elas se movem, né? Ou são movidas por outros. E o mundo está em movimento ou em transformação permanente. Veja que pensamento inteligente, né, desses gregos, trazer essa perspectiva para nós hoje. O movimento das coisas do mundo chama-se que devir. Tá? As suas mudanças é kinese, e o movimento em si é o devir. E o devir segue o quê? As leis rigorosas, que o pensamento conhece. Então, é assim. Veja bem, vamos lá. O ciclo daquela árvore que eu trouxe, que caiu as folhas, esse movimento de ela cair as folhas, nascer de novo e dar frutas, é o devir. E a mudança que ela sofreu em cair é o kinesis. Nossa, você está diferente. Caiu as folhas, né? E o movimento que ocorre é o nosso comportamento também. Esse movimento de mudança de uma situação para outra, né? Triste, alegre, etc. É o devir. Né? Eu estava naquele comportamento da kinese, né? Diferente. Mas agora eu voltei, eu sou o professor Hélio de novo. Então é E vocês estão aqui, ó, no dever de buscar o conhecimento, ou seja, nesse movimento, tá? Aprendendo, né? O aprender a aprender. É um dever, né? No âmbito da filosofia. E na perspectiva dos gregos, ok? Vamos lá, continuando, olha lá. Essas leis mostram que toda mudança é a passagem de um estado ao seu contrário. Olha só, gente. Dia, noite, claro, escuro, quente, frio, seco, úmido, novo, velho, pequeno, grande, bom, mal, cheio, vazio, muitos, né? Vivo, morto, etc. E também no sentido inverso. Veja bem, ó. Esse devir, essas leis mostram que toda mudança é a passagem de um estado para o outro, né? Olha só aqui comigo. Então, a todo instante nós estamos, né? Esse devir, a passagem de um momento para o outro. De repente estou aqui no período da manhã, aí começa a vir a tarde. Ou estou no período da noite, já começa a amanhecer o dia. Ou seja, o seu contrário vai dando lugar para o outro. De repente começa a chover, o céu está nublado, aí não chove. Então vai se devir essa constante mudança. Isso também implica, colocar aqui como exemplo, como já falei antes, o nosso comportamento também rege na questão da natureza humana, tá? Bom, mal, né? Estou alegre, triste, etc. Chorando, feliz, nesse comportamento. Vamos lá, continuando. Olha lá. Essa passagem obedece o quê?
as leis determinadas pela física. E o que é a física, gente? Fala aí para mim o quê? O que é a física? Vamos lá dizer, ó. Natureza. Que ótimo que vocês estão ligados, hein? A física é a natureza. Natureza em si, gente, é a nossa natureza humana, a natureza do mundo, etc. Vamos lá. A física e a causalidade, o elemento primordial. Então vamos, gente, se causalidade é o que causa, né? O que transforma, o que muda. Então é a natureza e a causalidade. Existe um elemento primordial, nós já falamos muito isso aí. Está aqui o pensador analisando, né? Para os pensadores pré-socráticos, tá aqui, ó, antes de Sócrates, lembra do primeiro período, na aula anterior? O foco da busca era o quê? Entender a origem de todas as coisas. Como eu já perguntei antes, continua a perguntar, veja bem, vem aqui comigo. Você realmente, com certeza, não dá para dizer que alguém não possa ter feito isso ainda. Parou para pensar e se perguntar, como surgiu as coisas, né? Como surgiu esse mundo? Como surgiu, né, o fato de que a escola, né? Como surgiu o fato de que eu tenho que ter famílias? Como surgiu essas possibilidades? Existe uma explicação? Como surgiu o primeiro ser humano no mundo? E quando surgiu? Existem várias explicações. E qual é a verdadeira? Eu devo ir buscar, conhecer? Se você está acometido pelo tauma, né, aquela admiração, a sede de buscar o conhecimento, vá a fundo, né, vocês vão analisar, ver todas as teorias de como surgiu o ser humano, como surgiu o universo, como surgiu as coisas em si, né, a todo momento, e suas transformações. Aí você vai analisar e descobrir e colocar uma teoria, até criar a sua. Analisou as várias teorias, aí você olha, a partir do momento que eu analisei todas as teorias, eu cheguei à conclusão que aquela que vai mais plausível, né, com aquilo que está acontecendo na realidade de hoje, é esta. Ou até eu criar uma teoria para explicar. Ok? Vamos lá, continuando, além. Explicar a origem de uma realidade, para os gregos na época, ó, encontrar um nexo causal, que causa, né, natural. Ou seja, uma coisa que causou a origem, né? A origem de tudo. Mais ou menos essa ideia. Era relacionar o efeito a uma causa natural, né? Então ele pega o efeito, né, aquilo que está, e o que antecede e o que determina. Complicou, mas é mais ou menos essa pesquisa. Assim que o faz um cientista, né? Ele quer um efeito, uma causa natural, que antecede e o que determina, ok? E nessa busca deve haver o quê? Uma causa natural, primeira ou última. Então tem que ter uma causa, tá? Uma ideia, vamos dizer aqui, ó, mola, né? Propulsora, gente, que legal, ó, mola propulsora capaz de gerar. O que deu aquele, a grosso modo, vamos lá usar essa palavra, a grosso modo, vem aqui comigo. O que deu o pontapé inicial da origem daquilo? Exemplo, eu não preciso ir muito longe numa complexidade de como surgiu o universo. Assim, ó, posso usar esse passador, né, de slide, vou dizer, ó, como surgiu, o que deu o pontapé inicial? Da onde surgiu a ideia primordial para que se originasse esse passador, né, da tecnologia hoje? O celular, né, o que deu o pontapé inicial? Ó, a priori eu posso dizer que foi a maneira fácil de se comunicar, ou seja, encurtar a distância entre as pessoas. Um pensamento ideal, onde, né, trouxe a possibilidade de se comunicar, o celular. Então pode para qualquer objeto, qualquer coisa, vocês vão dizer, olha, como se deu a origem disso? Por quê? Qual foi a mola propulsora, né, o pontapé inicial que se deu a partir daí para se originar as coisas? E os gregos já pensavam isso, ó,
anos antes de Cristo, não é verdade? Vamos lá, continuando, olha aí. Gente, ó, os pré-socráticos estão preocupados, ou estavam, né, em encontrar o princípio, arché, né, de todas as coisas. Aí, ó, no sítio, né, veja bem, ou na fazenda, ou nas comunidades, vocês querem saber a origem das coisas ali, gente. Aquela planta é a mesma planta e a outra é igual, elas são cores diferentes, a tonalidade dos verdes. Aquela dá mais fruta, aquela outra não dá. Como entender essa questão que a natureza implica, que oferece para nós? A problemática em si da natureza está posta. Cabe nós, seres humanos, olha. Seres humanos, por quê? Dotados de inteligência, gente. Olha aqui o pesquisador, né? Somos dotados da inteligência a entender as causas das coisas. Por que ocorre isso? Por que ocorre aquilo? Temos uma fase na nossa vida, que é em média lá pelos 7 anos de idade, a gente pergunta, conhecido como idade dos porquês. Perguntamos tudo. Pode ver uma criança mais ou menos dessa idade, ela começa a se perguntar de tudo. Por que isso? Porque tudo é novo, tudo ela se admira. A partir desse princípio, seria possível explicar tudo o que existe no universo. Então, se descobrir o princípio que é a mola propulsora que deu origem às coisas, um fato, né, um arché, eles poderiam explicar o universo, né, no âmbito da racionalidade. Além de estar presente em todas as coisas, essa mesma arché, seria uma atividade, isto é, uma força, tá aqui, ó, dinâmica, em conformidade com sua força e ação. Olha a física aí, gente. Pergunta lá deles. Originaria a variedade de fenômenos naturais. Olha aí que interessante isso, perceber quão perceptível, né, essa tonalidade, essa ideia. Esses filósofos lá da Grécia Antiga, a fim de evitar uma regressão ao infinito, veja bem, viu como eu falei dos pais? Quem gerou o professor Hélio? Os pais deles. Quem gerou os pais dos meus pais? Os avós. E assim vai. Para evitar esse infinito, vão postular o quê? A existência de um elemento primordial. Ponto de partida de todo o processo. Gente, ó, quando se fala em postular, vem aqui comigo. Quando se fala em postular o infinito, veja bem, é nesse sentido, ó. Vamos usar uma teoria de Tomás de Aquino. A questão da causa, né? Tudo é causa e efeito, ou seja, o que originou foi pelo fato de algo. Por exemplo, o que move a minha perna é o meu corpo aqui. O que move o meu corpo? Aí vem o cérebro, né? O que move o meu cérebro? Aí vai os neurônios, etc. O que move os neurônios? Aí vai, gente, para eu não chegar numa infinitude, lá no ponto inicial, ele vai criar o que? Um elemento primordial, para não ter uma regressão de infinito, mais ou menos essa ideia. Um que vai movendo algo. Existe um motor imóvel que não é movido por nada, segundo Tomás de Aquino. Só trouxe esse exemplo para vocês entenderem um pouco, ou se complicou um pouco, não é verdade? Vamos lá para o texto, olha aí. Continuando. Essa noção de princípio, arché, né, está vinculada ao que? A preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais profunda da realidade, mediante um princípio, um elemento natural, que permeia e unifica a realidade. Que, por outro lado, podemos perceber aqui os princípios da ciência. Olha aqui a ciência entrando, né? Os primeiros filósofos fizeram o quê? Simultaneamente, duas grandes mudanças em relação ao passado. Vamos ver quais essas duas? Tentaram entender o mundo com o uso da razão, sem recorrer à revelação, à religião, à autoridade e à tradição. Então, eles tentaram fazer isso. Por outro lado, eles estimularam as pessoas à atitude de pensar, servindo-se da sua própria razão. Então, vamos fazer essa análise. O que eles tentaram fazer foi isso. Muito interessante. A filosofia nasce como um saber aberto, amplo, né? Em construção intersubjetiva. Em construção. Até hoje está assim. O diálogo e a discussão, o debate e a argumentação são características de quê?
desse novo saber. Essa forma de fazer as pessoas a pensar, a refletir sobre tudo que está em sua volta. O termo grego logos, nós vimos numa aula anterior, que significa razão, né? Logos como razão. Pode ser traduzido por discurso racional. Esse termo é diferenciado de mitos, que é uma narrativa poética que reconhecia os deuses, né? Recorria aos deuses. Os primeiros filósofos, sendo naturalistas, né, da física, buscam o logos, que é a razão, de ser o ser da realidade, né, a partir de um pensamento racional aplicado sobre essa mesma realidade, buscando assim o seu entendimento, ok? O discurso que emerge é um discurso racional, né, da razão, crítico, né, amadurecido, argumentativo, subjetivo à superação da discussão racional. Então, sempre se forma, né, se transforma, sempre buscando essa transformação em si. Buscar o logos, ou seja, a razão, é buscar o princípio de inteligibilidade, gente. É buscar, através da razão, a racionalidade que move o mundo. Aqui se pressupõe que haja uma ordem e harmonia no mundo. E é justamente isso que a expressão grega designa, né? O cosmo, portanto, é um mundo natural regido por uma ordem, tá? Por princípios racionais e inteligíveis, nos quais se percebe uma ordem hierárquica, em que alguns princípios estão na base. Então, assim, é um princípio regendo o outro, né? Um princípio regendo o outro. A falta de ordem e de organização da matéria é conhecido como, nós vimos anteriormente, caos, desordem. Nessa perspectiva. Portanto, gente, para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis, tá? Assim pode-se fazer ciência, tentar explicar racionalmente o cosmos, o mundo, né, a origem. Daí resulta a expressão cosmologia, que é a reflexão, estudo e explicação dos processos naturais e do funcionamento do universo, né? Mais ou menos essa ideia. Veja bem, a nossa aula hoje, vem aqui comigo. A nossa aula hoje trouxe um resumo, né? Um breve resumo do patamar em geral, do arché, né? Do princípio. Ainda não adentramos na questão de qual filósofo falou que se originou o mundo, de qual elemento, de qual princípio, né? Se é da água, da terra, do mar, né? Do fogo, etc. A gente vai mais na frente analisando cada passo, né? Os pré-socráticos, a origem das coisas. Já entendemos o que é o arché, né? O princípio que dá origem, o devia, a transformação, que é o movimento. Já colocamos alguns exemplos, né, do devia aí na sua comunidade, no sítio. Vocês percebem, tem o exemplo da árvore, mas pode usar outros exemplos para vocês poderem entender um pouco. Olha, a filosofia realmente tem sentido. Lá na Grécia Antiga, aqui, ó, quando ela se originou, tem algo, né? Tem um sentido ali. Ou seja, eu, enquanto estudante, a partir dessa aula, na verdade, eu vou dizer, a filosofia, eu vou parar de dizer para que serve a filosofia, porque agora eu sei para que serve a filosofia. Racionalmente falando, nos seus aspectos, é a busca das primeiras coisas, como se originaram e qual o sentido dela, posteriormente na nossa vida, né? Posso se perguntar qual o sentido do celular, qual o sentido disso, daquilo, etc. Então é a nossa aula de hoje, mas não saia daí não, temos muito mais, tá? E obrigado por ter ficado até aqui comigo nessa interação do conhecimento. Tchau, tchau.